bem-vindos família a mais um vídeo aqui que eu falei o professor Tinoz, eu sou professor de Biologia, assim como de Química, cara. Subscreve-se no canal, família. Subscreve-se no canal, cara. Partilha este vídeo, compartilha este vídeo, não é? Para os seus amigos, para os seus primos, para os seus vizinhos, para a sua namorada, seu namorado, para os seus colegas da escola, ok? Partilhe esse vídeo, porque quando você faz isso, quando você subscreve-se no canal, quando você dá um like, quando você comenta, quando você compartilha, ok? Quando você faz isso, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, você está a ajudar a Casa da Ciência a crescer, você está a ajudar a Moçambique a crescer, ok? Porque esse é um produto moçambicano, ok? Família, então subscreve-se no canal, ok? Manda bomba lá para os grupos do WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook, ok? Para todas as redes sociais que você possui, ok? Então faça isso, família, me ajude com esse trabalho, porque eu também estou a te ajudar, ok? Então vamos decolar e pega a caneta, pega caderno, porque vamos começar a decolar. Bom, família, hoje nós vamos dar, na verdade, a sequência à citologia, ok? Concretamente, hoje vamos falar de plastos, ok? Vamos falar de plastos, ok? Muitas das vezes as pessoas quando ouvem plastos já acostumaram só a palavra cloroplastos, ok? Essa aula nós vamos descascar, na verdade, isso de cloroplasto, o que é cloroplasto, vem de onde, por que é cloroplasto, essas coisas todas, ok? Então, presta atenção e vamos a isso. Ok, família, quando nós falamos de plastos, plastos também pode ser chamado de plastídeos. Eu acredito que você já ouviu a palavra plastídeo. Então, plastídeos é a mesma coisa que plastos. Plastos é a mesma coisa que plastídeos. Bom, na verdade são organelas, ok? E se nós formos a perceber, nós tivemos uma aula aqui no canal que nós falamos de mitocôndrias. Não é? Eu falei, por exemplo, no caso dos cloroplastos, assim como as mitocôndrias, ok? Eu disse que tanto os cloroplastos assim como os mitocôndrias, eles, por causa daquela teoria endossimbiose da Lynn Margulis, não é, que explica que houve umas bactérias que há muito tempo tínhamos bactérias e essas bactérias acabaram entrando dentro da célula e por consequência disso eles acabaram vendo um processo de simbiose e acabaram se transformando em organelas. É por isso que quando se compara mitocôndrias juntamente com os cloroplastos e com as bactérias, eles apresentam quase as mesmas características. Por exemplo, possuem um DNA circular, não é? Possuem ribossomos, possuem RNA, possuem uma membrana dupla, ok? Faz um processo de autoduplicação, ou seja, uma mitocôndria provém de uma outra mitocôndria, um cloroplasto provém de um outro cloroplasto. Então, essas características são características que nós vamos abordar futuramente na aula de teoria endossimbiose, mas isso é importante que fique na sua cachola, na sua mente, ok? Para que você possa entender isso, ok? Bom, uma coisa muito interessante também, nós estamos a tratar neste caso de células, neste caso de plantas e algas. Se nós formos a perceber, nós encontramos plastos que fazem parte das algas, não confunda algas azuis, não é? Algas azuis e algas, estamos a falar de algas. Algas fazem parte do reino protista, ok? Então, as algas, eles fazem um processo de... são autotróficos, produzem seu próprio alimento, não é? Através desses plastos que vão possuir. E também temos as células das plantas. Isso para dizer que os plastos estão presentes em algas e também estão presentes em plantas, ok? Bom, uma coisa muito interessante que nós precisamos entender, esses plastos podem se estarem dispostos de maneiras diferentes e que vão apresentar funções também diferentes, ok? Então isso não quer dizer que um plasto equivale ao mesmo, ou seja, tem a mesma forma, tem a mesma função. Não, existem vários tipos de plastos ou plastitos que nós vamos estar a falar aqui ao longo da nossa aula, ok? Bom, uma coisa muito interessante, a origem desses plásticos, conforme eu estava a falar, eles dão origem, ou surgiram através da teoria endossimbiose, ou seja, a teoria endossimbiose ou simbiótica, ela explica a origem tanto de plásticos, assim como neste caso de mitocôndria, ok? Aquilo que diz que há muito tempo existiam bactérias que entraram dentro da célula e acabaram se transformando em organelas. Qual é a prova dessa teoria? Não é? Segundo a Lynn Margulis, não é ela que elaborou essa teoria. As características das bactérias são as mesmas que as características, neste caso, dos cloroplastos, assim como das mitocôndrias, não é? Por exemplo, a bactéria, ela tem dificuldade de resistência a antibióticos, ok? Uma coisa muito interessante, as mitocôndrias, juntamente também com os cloroplastos, também têm deficiência, não é? No processo de resistência, ou seja, não resistem a antibióticos, não é? Isso é uma coisa muito interessante, não é? Que nós precisamos entender, ok? E também uma coisa muito interessante também, se nós formos a perceber, vamos lá pegar uma célula jovem, uma célula, por exemplo, de plantas ou algas jovem. Uma célula jovem, na verdade,
ela possui células meristematicas. Células meristematicas são aquelas células que ainda não são diferenciadas, ok? Ainda não sofreram um processo de diferenciação, ok? Então, o que acontece? Dentro das células meristematicas, nós encontramos aquilo que chamamos de proplastídeos, ok? Proplastídeos. Proplastídeos são células que ainda não sofreram um processo de diferenciação, não é? Ainda não sabemos que vai formar cloroplasto ou o que, ainda não se formaram em cloroplasto. São células jovens, ok? Então, esse proplastídeo, ele quando na presença da luz, ok? Vamos lá supor uma planta jovem que está na presença da luz, ok? Muito jovem, na presença da luz. Esse proplastídeo que está presente nessas células jovens, na presença da luz, ele vai sofrer diferenciação e vai se formar em cromoplastos, ok? Cromo porque eles apresentam um pigmento. E esse pigmento está lá presente porque no processo de desenvolvimento dessas células jovens, como apresentam proplastídeos, esse proplastídeo na presença da luz se formou em cromoplastos, ok? E vamos supor que temos uma planta jovem, não é? Com células meristematas, com proplastídeo lá. Ainda não sofreu diferenciação. E já quando ele cresce na ausência da luz, ele vai formar o que chamamos de leucoplastos. Ok, família? Eu espero que não tenha complicado as vossas cabeças aí. Vou repetir. Nós temos uma célula jovem. Uma célula jovem pode ser da planta ou de algas. Essa célula jovem, ele apresenta células meristemáticas. São células jovens, não é? Células meristemáticas. Células meristemáticas são aquelas que ainda não sofreram diferenciação. Agora, essas células meristemáticas, elas possuem aquilo que chamamos de proplastídeos. Os proplastídeos, quando eles, na presença da luz, sofrem diferenciação, na presença da luz, vão formar cromoplastos. Agora, na ausência da luz, esses proplastídeos vão formar leucoplastos, ok? Bom, agora vamos aqui para diferenciar cromoplastos assim como leucoplastos, ok? Aqui já entendemos que cromoplastos, eles provêm de proplastídeos, porque na presença da luz, quando uma célula jovem das plantas, ele cresce na presença da luz, ele forma cromoplastos, e quando há ausência da luz, ele vai formar leucoplastos. Bom, eu espero que vocês entenderam aqui, ok? Agora vamos para o cromoplasto. Na verdade, o cromoplasto, eles vão possuir pigmentos, enquanto que os leucoplastos não vão possuir pigmentos, ou seja, sem pigmentos. Agora, existem tipos de cromoplastos. Quais são? Temos cloroplastos, temos eritroplastos, temos xantoplastos, temos feoplastos. Então, esses 4, são denominados tipos de cromoplastos, que vão possuir pigmentos. Agora, os pigmentos podem variar ou se diferenciar. Por exemplo, no caso do cloroplasto, o pigmento que eles vão possuir chama-se clorofila. É o famoso clorofila. Eu acredito que vocês já ouviram em uma das aulas que eu estive aqui a lecionar, ok? Cloroplasto, ele é verde. Então, o pigmento que ele vai possuir, o clorofila, ele que garante que ela tenha essa cor verde, ok? É muito importante para o processo de fotossíntese, ok? O cloroplasto é o famoso, não é? O pigmento responsável pela fotossíntese, que é a clorofila, que vai possuir o cloroplasto. É por isso que se diz que as células animais não possuem cloroplasto, porque não fazem um processo da fotossíntese. E também uma coisa muito interessante, biologia família não é uma ciência exata. E uma coisa muito interessante é que hoje, em 2007, não é? Em 2007 foi descoberto um molusco verde, ou seja, que apresenta essa clorofila, não é? Então, hoje nós sabemos que existem animais, como no caso do molusco verde, que faz o processo da fotossíntese. Mas, para vocês que estão no ensino médio, fixem na cabeça, não é? Que os animais, eles não fazem fotossíntese, ok? Essa curiosidade é muito mais para que estão no ensino superior, ok? Se porventura sair uma questão no exame de admissão, não é? Ou na escola, o professor vai ter que explicar ali no texto, ok? Mas uma coisa muito interessante é que os cloroplastos, não é? É um organelo principalmente presente ao nível das células vegetais, não é? E ele é responsável pelo processo da fotossíntese graças a essa clorofila, ok? Lembrando, cloroplasto dá a cor verde. Agora temos eritroplasto. Eritroplasto dá a cor vermelho. Temos xantoplasto, dá a cor amarelo. E temos feoplasto, dá a cor marrom. Ok? Então, esses aqui não apresentam clorofila, não é? Eles apresentam, por exemplo, no caso do caroteno, xantofila, entre outros tipos de pigmentos que vão apresentar, mas não apresentam clorofila, porque se apresentassem clorofila, iam ser verdes também, não é? Por exemplo, eritroplasto verde. O que acontece? Uma coisa é vermelho neste caso. O que acontece? Temos no caso de xantoplasto, que é amarelo,
feoplasto que é marrom. Uma coisa muito interessante, estão a ver, por exemplo, a cor das frutas, a cor das folhas, das flores, ou a cor das flores. Por exemplo, nós encontramos flores com uma cor vermelha, uma cor amarela. Isso é graças ao quê? É graças, por exemplo, a esses outros pigmentos que vão apresentar, por exemplo, eritroplastos da cor vermelho, xantoplastos da cor amarela, por exemplo, aquele amarelão que você vê nas frutas, por exemplo, laranja. Então, graças a esses outros, não é? Uma coisa muito interessante, ok? Mas recordando, esses não apresentam clorofila, não apresentam sem clorofila. Existem outros tipos de pigmentos que vão apresentar, como por exemplo, caroteno, xantofila, etc, ok? Quem vai apresentar clorofila são os cloroplastos, os famosos cloroplastos. Recordando também que vamos ter aula somente que vamos tratar de cloroplastos, ok? O processo do processo da fotossíntese, ok? Teremos uma aula futuramente que vamos tratar do cloroplasto. E também uma coisa interessante, os cientistas, ou dependendo de cada tipo de literatura, existem outras literaturas que colocam os cloroplastos à parte desse grupo dos cromoplastos, ok? Porque eu disse que os cromoplastos, eles dividem-se em cloroplastos e eritroplastos. Agora, existem cientistas ou literaturas que colocam cloroplasto do lado, mas a definição correta ou a característica correta é colocar os cloroplastos dentro dos cromoplastos, por causa dessa explicação que eu expliquei aqui, que eu dei aqui, ok? Bom, família, agora temos os leucoplastos, não é? Os leucoplastos são aqueles que não apresentam pigmentos, é sem pigmentos. Quais são? Temos amiloplastos, temos oleoplastos, temos proteoplastos. Por exemplo, no caso de amiloplastos, são aqueles que favorecem armazenamento do amido. Recordando que o amido é o polissacarídeo de reserva das plantas, não é? É que dá energia, é o carboidrato, nesse caso das plantas, é armazenado na forma do amido, não é? Temos no caso de oleoplasto. Oleoplasto tipo provém de óleo, oleoplasto, estás a ver? Aqueles que armazenam, neste caso, lípidos, ao nível dos vegetais, das plantas, isso, ok? Temos também proteoplastos, que vão armazenar, neste caso, o quê? Proteínas. Uma coisa muito interessante nos amiloplastos é que os amiloplastos, no caso do amido, ele pode se diferenciar em formar os estatólitos. Os estatólitos, por sua vez, são aqueles que vão garantir aquilo que chamamos de geotropismo. Geotropismo, família, por exemplo, vamos ter uma aula que vamos falar dos movimentos, não é, das plantas, não é? Temos fototropismo, geotropismo, etc. São vários tipos de movimento das plantas, ok? Vamos ter uma aula específica disso, ok? Mas eles vão garantir, os estatólitos vão garantir aquilo que chamamos de geotropismo. Não é? Recordando que a planta, ao nível da raiz, ele vai ter um geotropismo positivo, porque a planta, ou seja, a raiz, ele cresce no sentido para baixo, assim, não é? Então, isso é um geotropismo positivo, porque se fosse ao contrário, a raiz ia crescer para cima, ok? Então, ele é a favor da gravidade, não é contra a gravidade, ok? Família, isso nós vamos abordar, tem uma aula específica que nós vamos abordar. A única coisa que eu quero que você entenda aqui é que existem os cromoplastos que possuem pigmentos, que são cloroplastos, eritroplastos, xantoplastos, feoplastos, não é? E temos os leucoplastos, que é sem pigmentos, que são amiloplastos, oleoplastos e proteoplastos, ok? Se nós formos a pegar no caso do cloroplasto, recordando, no ensino médio, a organela principal, não é? Um dos pigmentos mais importantes é o cloroplasto, porque apresenta esse pigmento que chamamos de clorofila, não é? Que vai realizar o processo de fotossíntese ao nível dos vegetais, assim como algumas algas, ok? Uma coisa muito interessante ou importante é no caso do cloroplasto. Vamos lá ver a estrutura do cloroplasto. Por exemplo, o cloroplasto ele possui DNA próprio, não é? O DNA do cloroplasto ele é circular, idêntico ao da mitocôndria, assim como de uma bactéria. E eles apresentam ribossomos, não é? É isso que acontece também na mitocôndria, assim como também numa bactéria. E uma coisa muito interessante, estão a ver essa parte fluida, como se fosse citoplasma, não é? Aqui dentro, aqui, que vai albergar os tilacoides, etc. Isto nós chamamos de estroma. É aqui onde ocorre a fase escura, ok? A fase química, neste caso, ao nível da fotossíntese. E temos na região de tilacoides, essas coisinhas, não é? Parece biscoitos, um debaixo do outro, não é? Meu Deus, eu não sei o que me fez eu pensar biscoitos, mas pronto, essas estruturas, um debaixo do outro, nós chamamos de tilacoide. É aqui onde ocorre a fase
clara, ok? Recordando, não é fase clara e escura porque um ocorre no escuro, outro ocorre no claro, não, não tem nada a ver, não é só para combinar. Vamos ter uma aula de fotossíntese, vão entender melhor, ok? Recordando, cada estrutura dessa nós chamamos de grano, não é? Grano, não é? Grano. Então, o conjunto desses granos vão formar tilacoide, ok? E também para dizer que o cloroplasto ele apresenta dupla membrana, não é? Juntamente com mitocôndria, assim como uma bactéria, ok? Segunda teoria de endossimbiose, ok? E também temos aqui dentro o amido, não é? O amido que vai fazer parte da estrutura, neste caso, do cloroplasto. Bom, família, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, porque aqui eu desmanchei aquilo que é importante para que vocês possam detonar, possam estraçalhar o exame de admissão ou mesmo qualquer questão que vão ser fornecidos ao nível da escola, ok? Ou no exame que vocês vão fazer, ok? Bom, é isso, família. E, família, voltar a repisar. Subscreve-se no canal, não é? Compartilha este vídeo, manda este vídeo para os seus amigos, para os seus primos, não é? Para todos, porque quando você faz isso, ajudar a Casa da Ciência a crescer, ok? Então, aqui quem vos fala é o professor Tinão Stafula, não é? Aqui é a Casa da Ciência e estou a descolar, ok? Falou!